Luffy é suede, ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje quero prismatizar o seu conhecimento com a forma colorida gerada na superfície da sua sabedoria, com este pendente, iluminar com efeitos múltiplos. E você vai entender o que é mais importante: origem ou a espécie. Por que eu estou falando isso? A nossa liderança é contestada às vezes, não pelos de fora, mas pelos de dentro. É o que Paulo às vezes fala do homem interior, do homem exterior, que são as nossas dúvidas, questionamentos, julgamentos. Nós somos questionadores, julgadores, condenadores, que existe em nós essa atuação, essa manifestação, essa possessão. E dentro dessa atuação, manifestação e possessão do método, da gente ser sentenciador ao próximo, mas existem 3 pontos que temos que nos adequar, conviver, ignorar ou perdoar, porque não devemos julgar para não ser julgado, condenar para não sermos condenados, E a malignitude humana, ela é sempre imperativa. E vou expressar uma filosofia minha, do pastor Marcos Tobia. O ódio tem um sentimento que é o amor à maldade. É por isso que tem que haver uma resistência em nossas orações, saber esperar, também confiar naquilo que acreditamos, como aprender a administrar as bênçãos de Deus em nossas vidas quando ela chega, viver na nossa maturidade e não na emocionalidade. Pois a palavra de Deus em Jó 12 e 13, ela vai nos dizer que com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento, com ele está a sabedoria e a força, o conselho e o entendimento. Tem, por isso, e também eu vou dar um exemplo do apóstolo Paulo, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E essa lição, ela fica bem clara, que ele nos está dando e exemplificando. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança. Mas ele amadureceu. É por isso que eu te digo que temos que deixar as nossas axiologias, conceitologia, argumentologia, e temos que aprender a ouvir para depois falar, sim, com bases que eu falei: origem e se a gente tem verdadeiramente a determinação, se a gente sabe ou vai ignorar, porque tem a origem e tem as espécies. Então temos que ter a nossa fonte bem límpida,
né? Então, por isso que temos que aprender a ouvir para depois falar. Porque tem gente que quer falar, quer ensinar, mas não aprendeu. Porque quando Jesus nos diz para nos ensinarmos, para não sermos precipitados, rápido no pensar, tardio no falar, como Paulo falou, a arrogância soberba, cultural, intelectual, e por aí vai. Ser simples como pomba, prudente como serpente, porque a pomba, ela foge do perigo. Quando há necessidade, ela se sente acuada, ela faz isso. A serpente também não ataca, ela só se defende quando está em perigo. E esse é o ensino do equilíbrio, né? Diz que Jesus não manda ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Por quê? O vírus da raiva, presta bem atenção, contamina qualquer um. E Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Sabe por quê? A língua não se converte, ainda mais estando a mente poluída. Aquela situação, me contaram, me disseram, eu soube. Por que eu digo isso? Pois um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. A má conversação corrompe o bom costume. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, e 1 Coríntios 15, 33, que diz que a má conversação corrompe o bom costume. E em Gálatas 5, 9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E é essa situação que nós temos que aprender a gerenciar. Nós falamos que temos o amor de Deus, mas Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz, como está no livro de Romanos, né? No capítulo 2, no versículo 11. Ele não faz. Falamos que somos cheios do Espírito Santo, e eu estou sempre dizendo, mas Ele não julga, Ele doutrina o nosso espírito com o fruto do seu Espírito Santo, de Deus em nós. E é o nosso espírito já doutrinado. Então vamos fazer uma reflexologia dentro desse iluminamento de conhecimento e esclarecimento. Nós vamos tomar como base o capítulo 3, tá, de Tiago, e nós vamos ler do versículo 1 ao 12, que nos dá esse entendimento, que diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito, é poderoso para que também possa refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus, que sendo tão grande, é levada de impetuoso vento, e se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, é gloriar-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade, porque a língua está posta entre os nossos membros
e contamina todo o nosso corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, essa imperatividade dessa ação luciferiana. Conforme eu citei, um pouco de fermento leveda toda a massa, a má conversação corrompe o bom costume, não julgar para não ser julgado, não condenar para não ser condenado, não se deixar se contaminar pelo me contaram, me disseram, eu soube, rasgar o diploma de axiologia, conceitologia, argumentologia, mas ser simples como a pomba, prudente como a serpente, ser tardio no falar, ser rápido no pensar. Porque toda a natureza, tanto de bestasfera como de ave, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa. Mas nenhum homem pode dominar a língua, e o mal não pode se refrear. Esta cheia de peçonha mortal. Por isso que eu falo que o vírus da raiva, quando penetra, da ignomia, da competitividade, da arrogância, é complicado, sabe por quê? Com ela, bendizemos a Deus o Pai, com ela amaldiçoamos os homens, que foi feito imagem e semelhança de Deus, né? A semelhança de Deus criou o homem à sua imagem, que é o segundo Adão, o Adão celestial. E aí diz, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aí é repreensão corretiva e orientadora. Porventura se deita uma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa, tem que ter uma origem, conforme eu destaquei, tem que ter um princípio, tem que ter uma espécie qualificada. E diz, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então, essa postura de ética, esse padrão exemplificador de qualificação, é por isso que, conforme eu falei, dissemos que somos cheios do Espírito Santo, mas o livro de Gálatas, ela fala de fruto do Espírito e fala de obra da carne. Então, a mente, por mais orientada que está, a poluição contaminadora, ela é infecciosa. Ela passou a ser uma qualititude dessa ação imperativa luciferiana nos nossos atos de falar, de agir, de pensar. E por isso é que temos que fazer uma correção, uma limpeza dentro desse aspecto, para que tenhamos o entendimento melhor. E para a gente inserir aqui, encerrando com essa oração de Paulo, como está em Efésios, no capítulo 1, e ele expressa aqui, do versículo 16 em diante, até o 23, ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembro de vós nas minhas orações. Ele se preocupava com os Efésios, devido a essas ações e atitudes, dessa imperatividade luciferianizada, que devemos ter ação cristianizada. Porque ele diz, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e o espírito da sabedoria e da revelação.
Eu sempre prismo pelo dom de discernimento, porque o dom de discernimento, ele nos revela todos atos, a atitude que devemos tomar, como agir, não precipitadamente, não emocionalmente, mas racionalizadamente. É o que nós já enfatizamos. E ele diz, o espírito da sabedoria e da revelação. Para quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É por isso que o livro do Apocalipse disse: guarda o que tem para que ninguém roube, ninguém tome a sua coroa. Como guardaste a palavra dessa profecia, eu também te guardarei na hora da provação, da tentação, que virá sobre todo mundo. E a Bíblia diz que não há provação, tentação, senão humana, que Deus não nos deixa tentar acima daquilo que possamos suportar. Então, por isso a revisão do domínio, já que buscamos a maturidade espiritual, é o que diz, qual a excelência da grandeza do poder de Deus, nós os que cremos, segundo a operação e a força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitou dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E diz que sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cumpre tudo em todos que se deixam se orientar, se organizar pela orientação dada pelo seu Espírito, doutrinando nós. Por isso, eu falei que é importante, o que seria importante, a origem ou a espécie. Porque a nossa liderança, ela não é externa, ela é interna. Conforme eu falei desse conflito, e é necessário a gente mudar. E esses 3 pontos que eu falei que temos que adequar, conviver e ignorar, são situações que às vezes temos que perdoar. Não podemos julgar, não podemos condenar, não podemos tomar atitude precipitada. Então é por isso que eu prismei que o seu conhecimento, como forma colorida gerada nessa superfície da sabedoria, com o pendente iluminar, com seus efeitos múltiplos, porque a Bíblia manda, examinar as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Temos que examinar, temos que conhecer fonte, a origem, porque para termos essa imperatividade expressa, não nos deixando nos dominar, conforme eu falei, dessa filosofia minha, que o ódio tem um sentimento, que é o amor à maldade. E aí é como eu já citei que Efésios, 4:27, não deis lugar ao diabo. Jesus, quando diz, ireis, mas não pequei, não se põe o sol sobre vossa ira, é guardar ressentimento, mágoa, é ficar armazenando. E eu vou encerrar aqui com 2 Coríntios 5:17, que diz: se alguém que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos fazer como Paulo, deixar de ser menino, agir como menino, mas vamos nos tornar homens espiritual,
vamos nos tornar maduros, vamos amadurecer. Como eu citei, Jó 12:12, que a sabedoria está com os idosos e a vida é de aprendizado, legado, a gente vai amadurecendo. E quando vem luta na nossa vida é para a gente permanecer na relatividade da dependência da orientação do Espírito de Deus doutrinando nós, para não agirmos de forma arrogante, ignorante, mas sim dentro de uma singeleza, que é o que o Espírito de Deus requer do nosso. Não sermos maliciosos, cobiçosos, mas sejam misericordiosos, benignos, mansos, humildes. Eu sei que é difícil. Tem situação que nos desestabiliza, conforme nós lemos que a língua não se converte. A mente, ela estando poluída, ela vai precipitadamente tomar atitude na fala. E o controle da língua nós não temos quando a mente está aí degenerada, está infectada. Mas que você possa buscar essa iluminação da submissão, da orientação de Jesus, deixando com que Ele venha dominar, gerenciar, orientar, corrigir os seus passos, os nossos passos. Que corrigir os outros, ver defeito em outros, criticar outros, é muito fácil, não precisa nem pós-graduação para isso. Essa infecção, ela já se tornou imperativa no ser humano. Mas esse diploma, nós temos que rasgar ele e fazer a pós-graduação da humildade, da simplicidade, que é o que Jesus requer de cada um de nós. Mas que fica esse esclarecimento para iluminar os olhos do teu entendimento. E eu afirmo que Lefe é suede ayaolela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Fiquem com a paz.